Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este 24º domingo do tempo comum, a palavra de Deus está chamando a nossa atenção à pessoa do Messias, que nós, pelas Escrituras reveladas a nós, sabemos, que é Jesus, aquele qual Pedro proclamou, Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Há muitas ou algumas tradições de crentes, de pessoas que crêem, que ainda aguardam o Messias para chegar. Nós já o acolhemos na fé. Mas, então, temos outras tradições de pessoas que creem, que agora aguardam o quê? O retorno dele. Isso gera expectativas na vida da gente. Expectativas que, a partir daquilo que nós esperamos, geramos determinadas ideias e construímos a própria imagem do Messias, Jesus. No entanto, pode ser que muito do que nós construímos não condiz verdadeiramente com o que nos é, enfim, revelado. E por isso é importante escutar atentamente o próprio Senhor Jesus, o Messias que esperamos, que veio e que há de vir, revelar-se a nós. Isso quer dizer o quê? Eu preciso estar com Jesus.
Eu preciso me fazer próximo de Jesus. A vida minha de crente, pessoa que crê, tem que ser pautada na vida daquele o qual eu creio que Ele é o Senhor e que o aguardo. Mas a nossa expectativa às vezes, então, por isso que é importante volver-nos a Jesus, porque as nossas expectativas às vezes podem não bater, com a realidade que a fé nos revela. A primeira leitura já nos traz esta imagem que para muitos, tanto naquele tempo de Jesus, não aceitaram e pode ser que ainda hoje não aceitem. A imagem do servo sofredor, a imagem daquele que dá de si mesmo para o bem de todos, a imagem daquele que se oferta. E para nós, Jesus faz esta oferta deste amor incondicional na cruz, para o bem de todos. Ó cruz redentora! E o próprio Senhor Jesus corrige aquele que disse: tu és o Messias, aquele que com ele caminhou, Pedro. Porque logo em seguida que Pedro professa: tu és o Messias, Pedro não aceita a revelação de Jesus, que ele deve doar sua vida, para que doando-a, ele a possa ter novamente. E essa doação da vida do Senhor, para Pedro, foi muito pesada de aceitar. Por quê? Provavelmente por causa das expectativas, que havia gerado. Então, quem é que nós esperamos como Messias na nossa vida? Pode ser que tem gente que ainda espera o Salvador da pátria. Pode ser que tem gente que espera ainda aquele mesmo que muitos naquele tempo dele esperou e não aconteceu. Esperaram um político poderoso que ia transformar tudo naquele tempo, libertar aquele povo das mazelas do Império Romano na época vigente. Alguns pode ser que esperam, aquele mestre que dá as dicas do bem viver, e fala: agora viva por aí afora, procurando de certa maneira status, certo grau de destaque, Mas Jesus, enfim, se revela. A imagem e semelhança divina é a vida por nós doada, esta vida que gera vida nova. E aí Jesus diz: quer tomar parte comigo? Tem que tomar a sua cruz, tem que fazer o que eu faço, tem que doar-se para o bem do seu próximo. Que expectativa que nós temos enquanto aguardamos o Messias em seu retorno, A gente tem que ter um pouco de clareza, Quem é que nós esperamos? Para nós, na fé que professamos, tudo é revelado na cruz, Esta vida por nós doada e para o bem de todos. O que nos resta? Nos resta é aquilo que ouvimos na segunda leitura de hoje. Enquanto esperamos o Senhor que vem, nós vivemos na prática contínua das boas obras. É pelas boas obras que nós demonstramos a genuinidade da nossa fé. E olha, gente, é muito importante prestar atenção no mundo hoje, para que a gente não caia nas tentações mundanas. Talvez assim como o próprio apóstolo Pedro
caiu naquele momento, mas depois se redimiu, né? Quando não aceitou que Jesus trilhasse o caminho do Calvário para o nosso bem. Porque há muitos que professam a fé, mas parece que é professá-la de boca para fora. E é isso que nesta segunda leitura nós ouvimos, né? Uma chamada de atenção àquela comunidade em Filipe, que parecia que só falava da boca para fora da fé. E aí o testemunho fiel é: pelas boas obras que pratico, eu dou a conhecer a minha fé. Quais são as boas obras, enfim, que hoje nós fazemos? E essas boas obras, elas partem, sim, da singularidade de quem crê, de quem abraça o Senhor Jesus em amor e graça, mas ela parte do conjunto também, né? Da igreja, da comunidade dos fiéis, todos juntos, né? Praticando essas boas obras, nos colocamos nos passos do Senhor Jesus, enfim, nos tornamos evangelizadores e evangelizadoras no mundo de hoje. E mais uma vez, esta liturgia nos chama a atenção para não nos confundirmos com o mundo e não cairmos na tentação do mundanismo, da imediatez, de um consumismo desenfreado, de tantas coisas que poderíamos talvez, ou melhor, podemos fazer diferente. Podemos, enfim, crescer na unidade, na fraternidade, sendo mais solidários, agindo com mais justiça e retidão e promovendo o bem comum. Então, como que eu faço isso, né? Lá dentro da casa da gente, ali é o terreno onde nós começamos a executar nossas boas obras, né? Uma boa obra pode ser um simples gesto, né, de caridade dentro da casa, de se ajudar, de se acolher mutuamente enquanto família, de participar, né, da economia da família com equidade. E assim também a comunidade dos fiéis se insere na realidade do mundo, sendo evangélica, também praticando essas boas obras, e nós damos esse nome às nossas boas obras da igreja, né? Nossas pastorais, nossas atividades evangélicas. Nós temos uma gama de pastorais que podemos expressar as boas obras que dão testemunho da nossa fé. Pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, pastoral da saúde, pastoral da família. Agora nós iremos iniciar nesta nossa igreja a pastoral dos surdos, que inclui, acolhe pessoas a mais, né, junto de nós. Então há muitas coisas que podem, ou melhor, que são boas e podemos praticá-las. Então não esperemos. Enquanto nós aguardamos o Senhor que vem, é na prática das boas obras que nós testemunhamos. Sim, quando Ele retornar, se aqui ainda estivermos, encontrará todos nós praticando aquilo que Ele ensinou. Então, que esta Eucaristia que nós celebramos, nesse 24º domingo do tempo comum, fortaleça-nos nesta prática das nossas boas obras no nosso dia a dia, na superação das diferenças, superação dos preconceitos, dos racismos que existem por aí, e nos façam cada vez mais partícipes daquele que veio e que há de vir para o nosso bem e o bem de todos, né? Clamemos a Deus que nos auxilie a entender que agora é o tempo. O tempo não devemos mais esperar. É chegado o tempo de agirmos como Deus, sermos bons. Assim disse o Senhor Jesus: como vosso Pai do céu é bom. Cada um carreguemos a nossa cruz,
E sigamos Jesus Cristo com confiança. Sigamos Jesus Cristo sabendo que estamos fazendo aquilo que devemos fazer. Porque é Ele, o Senhor, que nos ensinou. A bondade do nosso coração seja tal e qual a este coração que na cruz por nós foi traspassado e nos deu a vida nova. Então, boa missão no seu dia a dia, né? Na prática das boas obras como um todo, toda a nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.